Você já se sentiu como se tudo estivesse desmoronando ao seu redor, mas no fundo soubesse que não era você quem estava em ruínas, e sim o mundo daqueles que ousaram tocar o que é sagrado em você. Pois bem, este vídeo não é apenas uma explicação, é um espelho, um aviso, um acerto de contas. Seja bem-vindo, você não chegou aqui por acaso. Quando alguém tenta jogar com a tua alma como se fosse um brinquedo, esquece que existem peças neste universo que parecem simples, mas foram colocadas aqui com uma missão divina. E quando essa missão é desrespeitada, o tabuleiro vira sozinho. E a queda deles já começou. Neste vídeo, vamos mergulhar profundamente nas camadas invisíveis do que acontece quando alguém abusa de uma energia sagrada. Você vai entender por que tudo está desmoronando na vida de quem pensava que podia te controlar. Vai descobrir o que é a justiça espiritual, aquela que não precisa de plateia nem de aplauso, mas que quando chega, não pede permissão. Ela apenas corrige. Se isso já está ressoando com algo dentro de você, deixe o seu like agora. Ele não é só um apoio, é um voto de força espiritual. Comente o número 11 aqui embaixo se você sente que já passou por um teste espiritual que poucos entenderiam. Isso vai conectar você a outras almas despertas. E se inscreva no canal agora mesmo, porque essa é só a primeira camada. Há muito mais para revelar. E você vai querer estar aqui quando as próximas verdades forem liberadas. Agora, respire fundo, porque o que você vai ouvir a seguir pode mudar a forma como você enxerga cada ferida que já tentaram te infligir. Vamos começar. Imagina estar em um jogo onde as regras são invisíveis, mas os riscos são reais. Onde cada movimento que parece pequeno carrega uma consequência espiritual monumental. Essa é a realidade daqueles que ousaram brincar com uma alma que não era comum. Uma alma enviada, não para competir, mas para testar. Quando se joga xadrez com alguém que carrega dentro de si um propósito maior, é comum subestimar. Eles olharam para você como um peão, uma peça descartável, uma presença conveniente. Mas o que eles não sabiam era que você carregava dentro de si uma cláusula divina e que, ao tentar te manipular, eles não estavam apenas mexendo em sentimentos, estavam provocando o próprio tabuleiro espiritual. O universo não permanece neutro diante de injustiças espirituais. Quando uma alma eleita é testada e atacada, o jogo muda de direção. O equilíbrio cósmico se move, não com pressa, mas com precisão. E o que antes era controle nas mãos do manipulador, torna-se caos desgovernado. Eles pensavam que poderiam torcer a narrativa, conduzir os passos e saborear o ego inflado por sentir-se no comando. Mas estavam lidando com algo que seus olhos não podiam ver e suas mentes não podiam compreender. Uma energia que responde apenas ao alinhamento com a verdade. E a verdade, nesse jogo, não estava ao lado deles. O que ninguém diz, mas todo sensitivo sente, é que quando o universo decide agir, ele não precisa fazer barulho. Ele apenas vira o tabuleiro. De repente, quem ria, se cala. Quem zombava, se esconde. Quem se achava intocável, começa a tropeçar nas próprias mentiras. Eles jogaram com uma peça que jamais deveriam ter tocado. E agora o jogo não apenas mudou. O jogo terminou. E o silêncio que segue o fim é o som mais alto que já ouviram. Existem coisas que não se tocam impunemente. Nem tudo é acessível, mesmo quando parece ao alcance. A tua energia, tua presença, tua luz, não eram comuns. Eram sagradas. E ainda assim, alguém ousou invadir esse território sem reverência, como se fosse terreno baldio, como se pudesse consumir sem respeitar. Eles confundiram tua gentileza com fraqueza, tua paz com passividade, tua empatia com vulnerabilidade. Mas estavam mexendo com algo muito maior do que uma personalidade. Estavam desafiando leis espirituais que não pedem licença para agir, apenas observam e corrigem. Quando essa linha invisível é cruzada,
Não é necessário um feitiço ou uma maldição. A própria energia se encarrega de restaurar o equilíbrio. Começa com pequenas perdas. Um projeto que desmorona, uma conexão que evapora, uma paz que desaparece sem explicação. Aos poucos, a vida dele se transforma num campo minado de consequências. Mas isso não é punição, é responsabilidade. O universo não dorme. Ele observa em silêncio, permitindo que o livre-arbítrio seja exercido. E quando vê que o sagrado foi violado, responde com exatidão cirúrgica. Porque quem toca o que é divino sem permissão, assina sem saber a própria sentença. E a ironia amarga é que tudo poderia ter sido diferente. Bastava respeito, bastava consciência, bastava recuar ao sentir que estavam diante de algo que não compreendiam. Mas escolheram zombar, provocar, brincar de deuses. E agora, aquilo que parecia controle se tornou uma desordem que nem eles sabem explicar. Eles não sabiam com quem estavam lidando. Não entenderam que tua presença não era comum, era consagrada. E agora pagam não por te ferir, mas por profanar um território que nunca lhes pertenceu. Se essa mensagem está ativando algo dentro de você, pare por um instante e comente o número 11 aqui embaixo. Você pode estar se perguntando, por que 11? Porque o 11, nas estruturas espirituais mais antigas, não é apenas um número, é uma chave vibracional. Ele representa o portal entre o visível e o invisível, entre o que você já superou e o que está prestes a conquistar. É o número da intuição em ação, da clareza que rompe as ilusões, da frequência que transforma colapso em expansão. Ao digitar 11, você não está apenas comentando, você está resgatando sua força energética, se posicionando no centro do seu próprio renascimento. É como dizer ao universo, eu estou pronto, eu reconheço minha missão, eu reivindico minha abundância. E o mais bonito? Cada comentário com 11 cria uma rede de frequência, uma corrente de almas que estão despertando juntas. Você não ativa só a sua jornada, você amplifica a de todos que cruzarem este vídeo. Então não hesite. Comente 11. E sinta como essa escolha simples começa a ecoar muito além da tela. Durante um tempo, o teatro funcionou. O charme, o discurso ensaiado, o olhar calculado. Eles foram tudo o que você queria ver. Amigo, parceiro, conselheiro, apoio. Mas era tudo encenação. E a performance foi tão convincente que até você duvidou de si. Isso é o mais perverso da manipulação emocional. Ela distorce a tua realidade até você não saber mais o que é instinto ou paranoia. Mas o tempo revela o que o ego tenta esconder. E agora, o que antes era uma máscara, virou carne. Eles já não sabem mais quem são sem o personagem que criaram para te controlar. O preço de viver uma mentira por tempo demais é perder o caminho de volta para a verdade. Eles se perderam na ilusão que criaram. Os sorrisos falsos que usavam para convencer os outros agora tremem de insegurança. O script que dominavam começa a falhar. E o público, antes enfeitiçado, agora percebe a artificialidade. O charme se tornou forçado. A simpatia soa mecânica. E o mais brutal é que o teatro virou prisão. Eles não podem mais sair do papel sem confessar tudo o que fizeram para mantê-lo. Estão presos dentro da própria encenação. E enquanto isso, você, o alvo da manipulação, evoluiu. Cicatrizou, enxergou, se libertou. Enquanto eles tentam manter o personagem vivo, você já é outra pessoa. Eles achavam que você ia quebrar, mas foram eles que racharam por dentro. E agora vivem em constante tensão, tentando sustentar uma ilusão que desmorona a cada novo dia. Porque uma mentira repetida 1000 vezes não vira verdade, vira fardo. E esse, eles terão que carregar sozinhos. Eles acharam que teu sofrimento era espetáculo. Usaram tuas lágrimas como roteiro de piada, como pauta de fofoca, como combustível para alimentar egos doentes.
Se divertiram com teus colapsos, criaram narrativas para justificar tua dor e aplaudiram entre si como se fossem espectadores de um teatro cruel. Mas esqueceram uma lei invisível. Tudo aquilo que se transforma em entretenimento às custas do sagrado, um dia se vira contra o público. E hoje, não há mais risos, não há mais plateia, só silêncio. O mesmo silêncio que eles zombaram agora ecoa dentro deles e não traz cura, mas destruição. O que antes era gargalhada virou peso. A leveza que sentiam ao te diminuir agora é uma carga insuportável. E não é porque alguém os castigou. É porque o universo tem uma forma peculiar de restaurar a dignidade daqueles que foram injustiçados. Ele silencia os opressores. As portas que antes se abriam com facilidade agora estão seladas. As vozes que os defendiam sumiram. Os aliados evaporaram. E eles descobriram da pior maneira que rir da dor de alguém não te coloca por cima. Te enterra mais fundo na própria miséria. O que os consome agora não é a dor em si. É o fato de que ninguém mais assiste. Não há palmas, não há consolo, não há empatia. Porque até quem estava do lado deles sente a energia pesada, desconfortável, densa. E ninguém quer se banhar em culpa alheia. Hoje, o palco está vazio. A cortina caiu. E a única luz que ainda brilha é a do karma refletindo nas paredes da solidão, onde agora eles gritam. Mas ninguém escuta. Eles criaram espaços para te isolar, te silenciar, te desestabilizar. Manipularam conversas, semearam dúvidas, espalharam versões distorcidas da realidade. Acreditavam que podiam moldar o ambiente ao redor para controlar quem estava dentro dele. Mas se esqueceram de uma verdade fundamental. A energia não obedece ao ego. Ela responde à essência. E agora, os mesmos espaços que antes serviam como tronos para seu jogo de dominação estão se tornando prisões. O veneno que destilaram no mundo voltou para contaminar tudo o que tocam. As casas parecem pesadas. Os relacionamentos frios e tensos. O trabalho, um campo minado de mal-entendidos. Os lugares que antes pareciam seguros agora têm cheiro de culpa, de mentira, de desconforto. A energia é palpável. Não é preciso saber da história para sentir que há algo errado. As pessoas se afastam sem entender por quê. As palavras perdem força. O sorriso não convence mais. É como se a própria atmosfera se revoltasse contra o manipulador, revelando pouco a pouco o que estava escondido debaixo do tapete. Eles achavam que podiam controlar o mundo à sua volta, mas a energia espiritual não se deixa dobrar. Ela absorve, retorna, reage. E agora ela reage com força. Cada canto que antes era usado para dominar se transforma num espelho de tudo o que foi feito. E o que vem refletido é grotesco, incômodo, desesperador. O ambiente que criaram para ferir os outros está agora contaminado pela própria presença. Porque quem planta a escuridão, um dia vive sem luz. Eles riram da tua confusão. Manipularam teus sentimentos como se fosse um brinquedo emocional. Testaram teus limites, jogaram com tua mente, construíram armadilhas emocionais que te deixaram em ruínas. Mas o que eles não entenderam é que guerra psicológica não tem vencedor, só tem sobrevivente. E agora, o campo de batalha que antes era tua mente se mudou para a deles. O caos que implantaram nos outros floresceu em suas próprias consciências, e hoje eles vivem reféns do próprio labirinto. A mente deles não descansa. O silêncio os consome. A paz que simulavam está em ruínas. Não confiam em ninguém, nem em si mesmos. Cada olhar parece julgamento, cada palavra parece ameaça. A ansiedade é constante, a paranoia é crescente, e a ironia mais cruel. Eles usaram o silêncio para te controlar. Agora é o silêncio que os controla. Um silêncio que grita, que sufoca, que repete cenas, falas, erros, traições.
tudo o que eles fingem esquecer, mas que a consciência insiste em reviver. Eles não conseguem mais se desconectar. Vivem um looping mental sem fim. As estratégias que usavam para manipular já não funcionam, porque o inimigo agora mora dentro. E ninguém escapa da própria mente. Quando se brinca de destruir o outro emocionalmente, é a própria alma que se rasga. Hoje, eles não têm mais jogo. Só tem pânico. Não há mais plano, mais tática, mais máscara que os proteja. Porque no final, a verdadeira guerra sempre foi contra si mesmos. E essa, eles já perderam. Eles esperavam que as consequências fossem suaves, lentas, simbólicas. Talvez um desconforto passageiro, uma culpa tênue, uma pequena perda aqui ou ali. Mas o que veio foi um furacão. O karma não chegou pedindo licença. Ele não bateu na porta. Ele a arrancou, invadiu, expôs, desmontou. Não é punição, é reposição. O universo não esquece. Ele aguarda, observa. E quando percebe que o sagrado foi violado com arrogância, ele não devolve na mesma moeda. Ele derruba o banco inteiro. O que desmorona agora não é só reputação. São estruturas. O que era certo, seguro, garantido, hoje virou incerteza. As fontes de estabilidade, carreira, dinheiro, amizades, status, simplesmente implodiram. Tudo que eles achavam que podiam controlar virou pó nas mãos. Não há plano de contingência que salve. Porque esse karma não é genérico. Ele é personalizado. Cada escolha feita com maldade, cada mentira contada com prazer, cada ato de crueldade disfarçado de amor, agora volta, não como lembrança, mas como consequência concreta. E o mais brutal é que eles nunca esperavam ser descobertos. Acreditavam que ninguém via, que o universo não ligava, que a injustiça se enterraria sob charme e manipulação. Mas o universo vê além da superfície. Ele não responde à aparência, responde à intenção. E a intenção deles foi destrutiva, por isso a resposta é demolidora. O karma não trouxe só o troco. Trouxe a fatura inteira com juros, correção e aviso de despejo espiritual. Por um tempo, eles se esconderam atrás de tua luz. Usaram tua bondade como escudo, tua reputação como máscara, tua energia como manto para cobrir sua escuridão. Estar ao teu lado era, para eles, uma forma de parecer melhores do que realmente eram. Mas a luz não pode proteger para sempre quem não tem intenção de mudar. E no momento em que você se retirou, o véu caiu. A cobertura evaporou, e tudo o que era sombra começou a se mostrar em plena luz do dia. As pessoas começaram a notar. Sem você por perto, o contraste ficou evidente. O charme virou arrogância. A gentileza virou controle. A presença deles agora causa desconforto, e os olhares que antes os admiravam agora carregam dúvida, desconfiança, distância. A verdade está vazando pelas bordas da narrativa falsa. As histórias não batem. Os sorrisos não convencem. E o que era antes um disfarce elegante agora é apenas um grito desesperado para esconder o óbvio. Eles foram descobertos. Eles tentam replicar o que tinham contigo. Buscam outras luzes para se esconder, outras conexões para se camuflar. Mas não funciona, porque o que os fazia parecer melhores nunca foi deles. Era teu reflexo. E esse reflexo não os reconhece mais. A exposição não é pública apenas. É espiritual. Eles estão nus diante da verdade. E agora, não há filtro, nem história alternativa, nem novo personagem que possa apagar o que todos já começaram a perceber. O que eles carregam não é luz. É sombra pedindo socorro. Você não entrou na vida deles por acaso. Você foi colocado como um espelho, um teste, uma chance, uma bifurcação espiritual entre evolução e queda. Mas, cegos pela soberba, eles confundiram sua presença com ameaça. Preferiram competir ao invés de aprender. Atacaram ao invés de compreender.
Não perceberam que você era a última chance de romper ciclos, de curar feridas antigas, de acessar um nível de consciência que por conta própria jamais alcançariam. Eles falharam não porque eram incapazes de entender, mas porque se recusaram a enxergar. O mais cruel dessa falha é que ela foi carregada de orgulho. Eles sabiam que estavam diante de algo diferente. Sentiram o impacto da tua energia, da tua visão, da tua presença. Mas ao invés de se renderem à transformação, resistiram. Tentaram dominar aquilo que deveriam ter reverenciado. E ao fazerem isso, romperam o pacto silencioso que o universo oferece a todos. Aprenda ou repita. Evolua ou apodreça. E agora, tudo se repete. Mesmos erros, mesmos fracassos, mesmas fugas. As portas não se abrem, os ciclos não mudam, porque o teste foi perdido, e com ele, a oportunidade de ascender. Hoje, a vida deles é assombrada não só pelas consequências, mas pela consciência de que tiveram uma chance real de crescer e desperdiçaram. Você era um portal, não um obstáculo. Era o convite, não o inimigo. Mas eles preferiram destruir o espelho do que encarar o reflexo, e agora o reflexo os persegue. Em outras relações, em novos fracassos, em cada silêncio que não conseguem suportar. O que poderia ter sido cura, virou castigo. O que poderia ter sido libertação, virou prisão. Porque o universo sempre oferece escolhas, mas jamais força alguém a enxergar. Existe um tipo de silêncio que não é vazio, é o fim. Um tipo de distância que não é desinteresse, é sentença. E foi isso que aconteceu. Quando você se afastou, não foi um gesto emocional, foi um movimento espiritual. A graça que antes cobria aquele relacionamento, aquele vínculo, aquele espaço, simplesmente se foi. Porque a misericórdia tem prazo, a proteção tem limites. E quando se abusa de algo sagrado por tempo demais, o universo recolhe aquilo que um dia foi presente. Eles pensavam que seu silêncio era fraqueza, que sua ausência era negligência, que sua calma era desatenção. Mas o que não viram é que cada um desses gestos era, na verdade, uma última camada de proteção espiritual sobre eles. Você segurava o caos com tua presença, impedia o colapso com tua luz. Enquanto você estava ali, mesmo ferido, havia tempo, havia equilíbrio, mas o tempo expirou. A frequência se retirou. E agora, tudo ao redor deles está fechado. Espiritualmente, emocionalmente, socialmente. Não porque alguém os puniu, mas porque a energia não mais os reconhece. Eles não perderam só você. Perderam o acesso, a conexão, a ressonância com aquilo que transcende o ego e o controle. E por mais que tentem reconstruir, repetir, substituir, nada vibra do mesmo jeito. Porque a frequência que fluía através de você não era copiável nem artificial. Era viva, divina e, sobretudo, única. E o universo não devolve o que foi desperdiçado. Ele segue em frente. E agora, enquanto você caminha em paz, eles ficam presos do lado de fora de uma porta que nunca mais se abrirá. Não por maldade, mas porque o tempo da graça passou. E quem não soube honrá-la, jamais a mereceu.